Bom dia! Mais um dia juntos, 217 dias lendo o livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão há 3.000 anos. Bom dia, Adri, querida. Prazer estar com você todas as manhãs, né? Eu sou Débora Gank, para quem não me conhece, eu preciso lembrar. E eu estou há 217 dias lendo o livro de Eclesiastes. Hoje nós vamos ler o verso 10 do capítulo 11. É o último verso do capítulo 11. Estamos terminando o capítulo 11 hoje. Segunda-feira a gente começa o capítulo 12, que é o último capítulo do livro. Uma maratona, uma jornada, 9 meses. No final de abril vai completar 9 meses para nascer esse bebê maravilhoso que a gente está se tornando, né? Com esses ensinamentos todos maravilhosos do rei Salomão, né? E ele fecha o ciclo com um conselho muito simples, mas muito, muito profundo, né? Ele fala de algo que a gente carrega muitas vezes sem nem perceber. A gente carrega ansiedade, a gente carrega uma inquietação, um certo peso emocional. Ontem estava tudo certo, estava tudo bem, mas eu estava pesado. Tinha um peso emocional. Não, agora eu não estou mais gravando, não quero mais essa história de gravando, porque depois eu esqueço de desligar. Obrigada, Adri, que está me avisando. Não, eu estou passando aqui no Instagram e depois eu passo para o YouTube direto, né? A gravação. Eu acho melhor, fica complicadinho. Eu esqueço e aí depois tem que mandar cortar, tem uma novela toda. Então, eu estava falando da inquietação emocional, né? Que às vezes tem um peso. Não tinha motivo nenhum ontem. Ia ter um jantar de Páscoa super festivo, a família inteira, 40 pessoas se encontrando, crianças, né? Adolescentes, todos os netos, primos, todo mundo junto. Uma coisa bonita, mas tinha um peso, sem explicação. E aí Salomão nos traz um convite muito direto hoje, né? Ele fala assim, tira isso de dentro de você. Tira isso de dentro de você. E é isso que eu estou fazendo hoje. Estou tirando isso de dentro de mim, não como alguém que negou, porque aquilo realmente eu senti, mas entendendo, aceitando que eu senti isso. E já passou, né? Às vezes a gente sente um peso, mesmo quando está tudo em ordem, quando está tudo bem, né? Então vamos ao verso de hoje. Ele diz assim, afasta, pois, do teu coração a ira e remove da tua carne o mal, porque a infância e a juventude são vaidade. Lembrando que vaidade é a tradução, né, para o português, mas que a palavra em hebraico é revel, que significa névoa, impermanência, passageira. Então seria porque a infância e a juventude são passageiros, né? É impermanente, não é para sempre. Eu que o diga, passa rápido. Então esse verso é muito profundo porque fala de algo que fica no corpo, né? Quando Salomão diz, afasta do coração a ira, ele está falando do corpo. Remove da carne o mal, ele está falando das emoções que não foram digeridas. Onde elas estão? Não é na memória, estão no corpo, né? Na visão sistêmica, isso aparece como cargas emocionais, ressentimentos, dores antigas e experiências que ficaram presas lá atrás e que a gente não resolveu. E onde isso fica? Fica no corpo, né? Não fica só na história, não fica só na memória, fica na carne, como diz Salomão. Isso muda tudo, né? Porque muitas vezes a pessoa diz assim, isso já passou. Mas o corpo continua vivendo aquilo, né? A tensão continua, a reação continua, o padrão continua.
Isso acaba afetando as relações, as nossas escolhas, a nossa saúde, inclusive como a gente lida com o dinheiro, né? Quando Salomão diz assim, remove, ele não está falando esquece. Ele está falando da gente elaborar, né? Permitir que aquilo encontre um lugar. Porque se não encontrar um lugar, aquilo vai se repetir. Então, a ira, na visão sistêmica, muitas vezes está ligada a experiências que foram frustradas, né? Dores que não foram reconhecidas, vínculos que não foram resolvidos. E quando isso não é visto, não é acolhido, não tem um lugar, isso vira um padrão, né? A pessoa reage mais do que ela deveria, a pessoa se irrita com muita facilidade, aquela pessoa que está sempre irritada, se fecha ou se defende o tempo inteiro. Você não está falando nada, a pessoa já está se defendendo, já está se contra-atacando, né? Mas não é só no presente que isso acontece. É algo antigo e muito ativo, né? Então, Salomão complementa com uma frase importante que diz que a infância e a juventude passam, né? Se não for elaborada aquilo que aconteceu na nossa infância e na nossa juventude, aquilo vai influenciar a nossa vida toda. Por isso que no sistêmico a gente trabalha eu pessoalmente trabalho desde a concepção, o momento da concepção, a gestação, o nascimento, né? Olhando para as dores dessa jornada, né? Então, senão a pessoa cresce e carrega essas dores infantis. Então, o que é uma criança? Ela quer tudo rápido, não sustenta a frustração, reage, não escolhe, né? E isso no adulto impede o amadurecimento. Então, o verso de hoje é um convite para maturidade emocional. Não é sobre parar de sentir, é sobre reconhecer o que sente, dar lugar e não deixar que isso governe a nossa vida, né? Maturidade não é a ausência de emoção, é a gente não ser governada por essa emoção, né? Interessante, eu gostei. Você achou, Dri? Ana Paula, bom dia, querida. Bom dia. Vamos para visão filosófica. Então, esse verso central, esse verso do Salomão, ele nos conduz a um ponto central da filosofia, a relação entre emoção, corpo e consciência. A filosofia traz isso muito, relação entre emoção, corpo e consciência. Quando Salomão diz assim, afasta do teu coração a ira e remove da tua carne o mal, ele não está propondo uma repressão, né? O que ele está propondo? Ele está propondo uma transformação. Nossa, o que aconteceu aqui? Peraí. Nossa, não sei o que eu apertei. Deixa eu ver, só um minutinho. Tá aqui, já achei de volta. Agora, pronto. Ele está propondo uma transformação. Ele está apontando para a necessidade da gente não ser governado por aquilo que a gente sente. Difícil, né? A gente é governado por aquilo que sente. Então ele está dizendo assim, não seja, né? Especialmente quando essas emoções vêm de experiências que a gente ainda não elaborou, né? Então, os filósofos, os estoicos, o Epicteto já dizia que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a forma como a gente se relaciona com esses acontecimentos, né? Porque
A emoção vai surgir sempre, né? Mas o problema surge quando a gente se identifica completamente com essa emoção e passa a agir a partir desse estado emocional, né? O que a gente faz com essa emoção? Quando eu estou triste, o que eu faço com essa tristeza? Né? Eu me recolho ou eu acolho, dou um lugar e sigo para mais vida, né? O que eu faço? Sêneca, né? Ele fala da ira, ele fala que a ira é uma das emoções mais perigosas, justamente porque nos tira do eixo. É verdade. Ele dizia que quando a gente está dominado pela ira, pela raiva, né, a gente deixa de agir com razão e passa a reagir de forma impulsiva. Nossa, que raiva! Você quer pular no pescoço da pessoa, né? E muitas vezes, isso é importante, ele fala, Sêneca, né? Essa ira é contra a gente mesmo. Às vezes a gente não se dá conta, mas a gente traz essa emoção contra nós mesmos, né? E eu achei que isso conecta profundamente com Salomão, né? Que não é a emoção em si o problema, né? Mas o fato dessa emoção permanecer ativa, sem ser compreendida e que continua influenciando as nossas escolhas, né? Spinoza, ele aprofunda essa visão. Ele diz assim, quando a gente não compreende os nossos afetos, nós somos escravos deles. Então, quando a gente não compreende as nossas emoções, nos tornamos escravos deles, né? Mas quando a gente toma consciência dessas emoções, a gente tem liberdade de ação. Isso é liberdade de ação. Isso é livre-arbítrio. Eu tô com muita raiva. Alguém me fez alguma coisa e eu tô com muita raiva. Mas eu não sou a raiva. Eu posso olhar para a raiva, né? Eu posso dar um lugar para ela. Ou posso até tirar ela de mim, como disse Salomão, né? Não estou eliminando, né, essa emoção. Não é eliminar essa emoção que vai me tornar livre. Mas se eu parar para entender de onde ela vem, de onde vem essa emoção. E aqui entra um ponto muito importante. Salomão fala de carne, ou seja, do que ele está falando? Ele está falando do corpo, né? Hoje a psicologia, ele já estava falando disso há 3.000 anos, e hoje a psicologia e a neurociência confirmam isso, que as emoções não ficam só na mente, né? Elas se manifestam no corpo, nos gestos e nas nossas reações automáticas, né? Eu falo isso muito, claro, eu falo porque eu aprendi, que a gente pode esquecer alguma coisa, mas o corpo não esquece. Como eu trabalho desde a concepção, gestação, nascimento, eu costumo dizer assim, que do 0 aos 2 anos a gente não tem memória. A memória começa a acontecer depois dos 2 anos. Do 0 aos 2 anos a gente não tem. Mas o corpo tem. Então, se eu acesso o corpo, eu acesso a memória. E aí eu acesso os traumas eventuais e tal. E dá para trabalhar. Então, dá para elaborar essa experiência, né? Porque se não elaborar essa experiência, ela vai continuar se expressando, mesmo que a pessoa acredite que já passou, né? Então, a filosofia então nos convida também a sair dessa repetição inconsciente e entrar na consciência. Então, e no final, quando o Salomão diz que a infância e a juventude passam, né, ele está nos lembrando da impermanência. Tem outro filósofo, Heráclito, ele afirmava assim, que tudo flui,
Bom dia, Daisy. Bom dia, querida. Tudo flui, que nada permanece igual. Isso a gente já tem esse conceito bem gravado, né? Mas aquilo que a gente não compreende vai se repetir. Como se a gente estivesse preso no tempo, né? Então, o que seria maturidade? Maturidade não seria deixar de sentir, mas seria não carregar indefinidamente aquilo que já poderia ter sido integrado, né? Seria integrar a emoção. Não é negar a emoção, mas permitir que a emoção encontre um lugar dentro de nós e não governe a nossa vida, né? Então, tanto a filosofia quanto Salomão estão fazendo o mesmo convite. Reconhecer aquilo que a gente sente, compreender a origem daquilo que a gente sente e, a partir desse lugar, viver uma liberdade interior. Liberdade de escolher fazer diferente, por exemplo. Mais um pouquinho de chá. Bom dia, Sabina. Nossa, Nina! Que honra, que prazer ter você aqui comigo. Vamos para a visão literária. E eu trouxe um livro, foi escrito em 1847. Eu sei a data porque é 100 anos antes de eu nascer. O Morro dos Ventos Uivantes. Teve um filme com Elizabeth Taylor, maravilhoso, do livro. Eu até pensei em trazer ele como filme, né? Mas como eu tinha bastante filme, eu trouxe ele como livro. E como agora estão fazendo um remake desse O Morro dos Ventos Uivantes, parece que fizeram um remake, eu falei, legal, esse romance fala muito, né? É uma história intensa e ela trata exatamente disso. Emoções não elaboradas. Bom dia, Elsa. Então, a história começa com um menino que chega na casa de uma família em circunstâncias muito, muito difíceis. O pai dessa família encontra esse menino na rua e leva para casa e praticamente adota esse menino, né? Só que em casa tem um filho dele e tem uma filha. Então, ele é acolhido, mas ele não é integrado como filho, né? Ele foi acolhido, isso e é bem claro. Então ele tem um lugar ambíguo na família, né? Um lugar estranho. Ele é um estranho, mas... Quer dizer, ele não é um estranho, mas também não é um igual. Vou espirrar. Ai, sinto muito. Então, ele não é um estranho, mas também não é um igual. O pai que acolheu o menino na rua protege o menino, demonstra carinho, né? Mas as outras pessoas da família, especialmente o filho mais velho, né? O legítimo, tem muito ciúme dele, claro, e trata ele com hostilidade, né? Então ele cresce nesse ambiente contraditório. Tem um pai que é carinhoso e tem todo o resto da família que trata ele mal. Tem rejeição, não rejeita ele, né? Isso é importante no romance, porque ele não cresce só na dor explícita, ele cresce numa confusão emocional, né? Sem saber exatamente qual é o lugar dele, né? Sem saber se ele pertence ou não pertence, sem saber se ele é amado ou só tolerado, né? Você tá lendo, Ana Paula? Olha só, vou dar spoiler então. Sinto muito, mas eu vou dar spoiler. Então, nesse tipo de ambiente, muitas emoções começam a se formar de maneira desorganizada, claro. E aí, ainda por cima, ele se apaixona pela filha, né? Ele se apaixona e ela também se apaixona por ele, né? Eles têm uma conexão muito, muito forte, quase como se fossem uma alma só, né? Mas ela cresce, a adolescência passa
e ela decide se casar com outra pessoa, né? Socialmente mais adequado, alguém que vai dar para ela status, estabilidade. Bom dia, Aline. Nesse momento, né, quando ela decide casar com outro homem, o menino que já é um homem, né, ele se quebra, né? Ele não aguenta essa dor, não elabora a dor, não compreende o que ele está sentindo, não dá lugar, e aquilo transforma ele, e ele se transforma num cara irado, né? Com ira. Tem um ressentimento, tem um desejo de vingança. Vocês entendem que o Salomão e os filósofos falaram, né? Essa ira domina ele. Ele deixa de ser ele passa a ser guiado por essa ira, né? Então, a vida dele passa a ser guiada. Então, ele vai embora, quando ela casa com outro, e depois de muitos anos ele retorna com muito dinheiro, muito poder. Isso nos romances é bastante comum, né? Mas ele não volta para viver, ele volta para acertar contas, né? Isso é muito forte, né? Porque mostra exatamente o que acontece quando a emoção que ele sentiu não encontrou um lugar, né? Então, o que aconteceu com essa emoção? Ela não desapareceu, ela não se organizou dentro dele, ela passou a dirigir a vida dele, né? Então, ele começa a destruir tudo à volta dele, as relações, as famílias, até as próximas gerações. Ele vai se destruir também, mas também vai destruir a vida de todo mundo em volta. E o importante que a gente percebe é que ele não está vivendo o presente. Ele está vivendo um menino, né, que foi rejeitado. Ele está reagindo ao passado. Isso é essencial, porque não é porque ele foi rejeitado que determinou o destino dele, né? Muitas pessoas foram rejeitadas, assim, passaram por dor, por experiências muito difíceis. A diferença, no caso desse personagem, é que ele não elaborou a dor, né? Ele não encontrou compreensão, ele não entendeu, ele não amadureceu, ele não deu um espaço para essa dor. E aí essa dor se transforma em vingança. E quando isso acontece, a pessoa deixa de viver a própria vida e passa a viver em função daquilo que aconteceu, né? Então a dor deixa de ser uma experiência e passa a ser uma identidade, né? E daí ele está a serviço da dor, né? E tudo a ver com Salomão, porque o Salomão fala: afasta teu coração da ira, né? Porque a ira, quando ela não é vista, quando ela não é nomeada, quando ela não é elaborada, não fica parada, né? Ela se transforma em ação, em escolha e, finalmente, em destino. Então, o livro vai nos mostrar com muita clareza que não é o que aconteceu lá atrás que vai destruí-lo e todos à sua volta, mas como aquilo que aconteceu lá atrás permaneceu dentro dele. Percebem? Se aquilo que ele sentiu não encontrar um lugar, isso vai encontrar um jeito de se expressar e muitas vezes de forma destrutiva. Então, Salomão diz: remove da tua carne o mal. Ele não está falando de negar a emoção, percebe? Ele está falando de não deixar que essa emoção se torne o centro da vida, né? Porque quando a dor governa, a vida deixa de ser escolha e passa a ser repetição dessa dor. Dei muito spoiler, tomei cuidado para não dar muitos. Só um pouquinho de spoiler, né? E Ana Paula, só um pouquinho. Mas o livro é delicioso, pode ler que é muito bom. E para o filme, eu trouxe um filme maravilhoso ele é
Para mim é recente, não é tão recente, pensando bem, ele tem quase 30 anos, é de 1997, né? Chama-se O Gênio Indomável. Quem viu? A história é bem bonita. Mas eu tenho tão vivo esse filme na minha mente, que incrível, né? Parecia que eu vi há pouco tempo. Bom, eu tenho uma memória para filmes incrível, né? Eu guardo cenas e tal. É um dom, sei lá. ou uma maldição, né? Porque eu também guardo tudo. Então, conta a história de um jovem humilde, e ele trabalha como faxineiro na melhor faculdade americana, que chama MIT, né? Em Boston. Ninguém lá, ele é faxineiro, e ninguém olha para a cara do faxineiro, mas ele é uma inteligência extraordinária. E ele está num setor lá de matemática, onde os alunos têm que resolver problemas insolúveis, né? E aí ele passa pelo quadro, né? Porque ele vai limpar, tá lá o quadro com aquele problema que não foi resolvido, e ele vai lá e resolve, né? Ninguém na universidade sabe quem está resolvendo, mas ele resolve esses problemas e tá lá. E vai embora, né? Não apaga, ele deixa a solução lá. Então, essa genialidade dele convive com a origem dele de um ambiente violento, onde ele precisou fugir, né? Por impulso, né? Então, aqui agora, ele se envolve em brigas, né? Tem passagens pela polícia, vive com os mesmos amigos da infância, dessa infância violenta dele, repetindo aquele ambiente que dá pertencimento a ele, mas que limita a vida dele. Ele continua com os mesmos amigos da infância, violentos, né? Que tiveram a infância violenta como ele, né? Uma história atravessada pela dor. Então, ele cresceu em lares adotivos, sofreu abusos físicos, emocionais, né? Mais tarde, né? Então, por trás desse talento, tem um jovem que aprendeu, o que ele aprendeu? A não confiar, a não se vincular, e principalmente não precisar de ninguém, né? Mas um professor da faculdade vê ele resolvendo as questões, né? Ele fala, quem é que está resolvendo essas questões? E aí ele vai e vê que é ele, né? E aí ele vê nele uma grande oportunidade de futuro. Imagina, o cara é um gênio, né? Então ele fala, olha, eu vou te ensinar, você é um gênio, você tem uma inteligência excepcional, mas eu tenho uma única contrapartida que eu quero de você, que você faça terapia, né? Então, aí entra o terapeuta, é um terapeuta diferente, é um terapeuta que não tenta impressionar o gênio, né? Ele quer encontrar o ser humano daquele gênio, né? Então, no início, o faxineiro, né, usa toda a inteligência dele se defendendo, né? Então ele humilha o terapeuta, ele analisa o terapeuta, ele desmonta, ele provoca, mas o terapeuta tenta fazer algo diferente, né? Ele não entra no jogo, ele sustenta a presença. E numa das cenas mais marcantes da terapia, o terapeuta conta sobre a relação dele com a esposa dele. Conta para o paciente, né? O que ele fala? Ele fala do cheiro da esposa, dos hábitos simples da esposa dele, das imperfeições da esposa que são únicas para ele, né? Ele mostra para o gênio indomável
não lembro do nome agora, que o amor não é algo idealizado, ele é vivido, né? E aí começa um contraste importante, porque o rapaz, ele é brilhante, mas ele não vive o brilhantismo dele. Tem uma outra cena também muito interessante, ele está num bar e tem um estudante de Harvard, né, que tenta... ele tá no bar com um amigo dele, né, um dos amigos dele da infância. E aí, claro que o amigo da infância não tem a genialidade dele, então um dos alunos de Harvard tenta humilhar esse amigo dele, né? Aí começa a citar teorias acadêmicas, né? E aí ele responde com uma precisão intelectual incrível, desmonta totalmente o argumento com muita facilidade. Mas depois ele se dá conta de algo importante, que aquele estudante, ele fala para o estudante isso. Você está repetindo algo que você leu, você não viveu isso, né? E foi o que o terapeuta disse para ele, né? Então, tem uma diferença fundamental entre saber e viver. Então, lembrei o nome dele, William. Ele sabe muito, mas ele não se permite viver, né? Então, claro que vai entrar uma moça na história que vai, né, tentar abrir esse rapaz, vai dar leveza, humor, proximidade. Então, pela primeira vez na vida dele, surge uma possibilidade de vínculo com alguém que está disposto a vê-lo, né, com leveza. E como ela está em Harvard, termina a faculdade e ela vai voltar para o estado dela, que é a Califórnia. E ela convida ele para vir com ela. Não é só uma mudança geográfica, é um convite para a vida. Ela diz, vem viver comigo, né? E aí ele trava, né? Ele começa a criar conflitos, se afasta dela, mente. E aí tem uma cena muito dolorosa no final, quando ela diz para ele que ela ama ele. E ele responde que não ama ela. Não porque ele não a ame de verdade, porque ele não consegue sustentar esse amor, né? Porque se ele for com ela, ele vai deixar de ser quem ele é, ele vai deixar de pertencer àqueles amigos deles da infância, uma vida que foi construída com tanta dor, né? Melhor a dor conhecida do que o desconhecido, né? Então ele prefere ficar no sofrimento conhecido, né? Então o padrão que se repete, toda vez que a vida se abre para ele, ele se fecha. Não por incapacidade, mas porque ele é leal ao passado. Fala muito com Salomão esse filme. E na terapia, tem uma cena incrível onde o terapeuta tenta ensinar ele a ser uma pessoa melhor. Ele fala para ele, solta o que não é mais necessário, né? E aí tem uma cena transformadora que ele repete sem parar. Não é sua culpa. It's not your fault. Não é sua culpa. Não é sua culpa. Não é sua culpa. E aí o Will tenta responder, não, mas isso, aquilo outro. E o terapeuta continua repetindo, não é sua culpa. Não é sua culpa, né? Até que finalmente algo se rompe dentro dele, a defesa dele cai, o corpo reage e ele chora compulsivamente. Pela primeira vez, não é um entendimento intelectual, é uma libertação, uma liberação. Pela primeira vez, ele solta essa dor como identidade dele, né? A dor não é mais ele,
ele se encontra com ele mesmo sem essa dor. Ele não precisa mais ser o menino que sofreu, né? E no final do filme é muito bonito, porque ele deixa um bilhete pro professor dele, né, que proporcionou toda essa evolução para ele dentro de Harvard, dizendo assim: eu vou atrás de uma garota. Ele escolheu ir. Não porque ele resolveu tudo, né? Mas porque pela primeira vez ele não está mais preso ao passado. Né? Deixa eu... Estou tirando aqui. Então, esse verso 10 nos convida, o Salomão está nos convidando a nos afastar, nos convida a afastar o sofrimento do coração, o mal do corpo, e reconhecendo que a juventude é passageira, né? É isso que o Salomão está falando, né? Então, o Will, o personagem, representa exatamente o contrário desse movimento no início do filme, né? Ele mantém o sofrimento ativo, ele carrega no corpo e nas emoções aquilo que ele viveu. Exatamente o contrário do que Salomão está falando, né? Ele permanece identificado com a dor. E por isso, sendo tão talentoso, tendo 1000 oportunidades e possibilidades, ele não sai do lugar, por lealdade, por pertencimento, né? Muito sistêmico. Então, o sofrimento, ali no caso, não está mais lá no passado, né? Está presente e está organizando as escolhas dele, né? Então, só quando ele consegue começar a soltar essa dor, quando ele chora, ele se libera, né? Algo dentro dele muda. Ele não precisa mais repetir, né? Ele pode escolher fazer diferente. Então, o que estava impedindo o movimento dele não era a falta de capacidade, era a dificuldade de soltar aquilo que deu identidade até aquele momento, né? Gostaram do filme? Quem não viu, veja. Muito bom, muito bom. Minhas perguntas para hoje: será que tem alguma dor que a gente está tão identificado que nem percebe que está carregando? Né? Damos lugar para essa dor? Qual é a vantagem dessa dor? Porque tem uma vantagem. E a terceira pergunta que eu faria era: se eu soltar essa dor, que tipo de escolha eu faria? Se eu soltasse essa dor, que tipo de escolha eu faria? O que vocês acham? Quem entrou no meio, essa live vai ficar gravada aqui hoje no Instagram. Esses dias, né? Eu tiro 2, 3 dias depois, mas se você quiser assistir a gravação depois ou convidar outras pessoas, elas estão todas no YouTube, no canal do Rei Salomão, @Rei Salomão Live. As minhas amigas Daisy, escreve para mim, por favor, @Rei Salomão Live, LIVE. Todos os vídeos do Rei Salomão estão lá. Os 11 capítulos vão estar lá, né? Então, é isso. Muito bem-vindos para quem chegou. E também eu faço a transcrição de todas as lives, todos os dias. Para você, às vezes você não tem tempo de ver o vídeo inteiro, mas você tem tempo de ler o texto, leva 2, 3 minutos para ler. Para isso, você entra aqui em cima na minha bio, tá? A comunidade do Rei Salomão. Você entra e você passa a receber já a partir de hoje
o texto da live, né? A transcrição do texto. Ok? Então vamos para a meditação. Solta o ar. Amor entrou, não vi. Ana entrou antes da meditação. Irene, bom dia. Aline. Sim, é o gênio. Aline, eu estava descrevendo o filme O Gênio Indomável. Mas eu trouxe o filme baseado no verso do Salomão, que pede para a gente tirar a ira do coração, né? Tirar a dor do nosso corpo, porque a juventude passa, não vale a pena carregar, né? É transformador. É lindo o filme, vale a pena. É Gênio Indomável, o nome do filme. Jusilene, bom dia, querida. Você acabou de entrar, estamos entrando na meditação. Olha, a Adri colocou, minha linda, querida, amada Adri colocou o endereço do canal do Rei Salomão no YouTube. É @Rei Salomão Live. Tá escrito aí que a Adri tá compartilhando com a gente, tá? Muito obrigada, Adri, mais uma vez. Então vamos para a meditação, tá bom? Agora de verdade. Estamos todos juntos. Soltamos o ar. Vamos fechar os olhos um pouquinho. Hoje vamos respirar com calma, sem pressa. Sinta o seu corpo exatamente como ele está agora. Como está o seu corpo agora? Percebe se tem alguma tensão, se tem algum peso, uma memória que ainda vive aí dentro. Talvez a gente não saiba explicar, mas sente, né? Leva sua atenção para o seu coração. Pode até botar a mão no coração e reconhece honestamente aquilo que você ainda carrega, né? Não para entender, mas só para ver. Só ver. Eu carrego isso. Eu carrego essa dor. Escolhe uma. E se você puder falar em voz alta, você repete em voz alta, se não, diz no seu coração. Eu reconheço a minha história. Eu reconheço a minha história. Eu reconheço o que eu vivi. Eu reconheço o que eu vivi. Só isso. Deixa que isso exista dentro de você, sem resistência. E devagarzinho, imagina que você pode afrouxar esse peso. Não precisa soltar tudo, só um pouquinho. Respira. Diz assim: eu não preciso mais viver presa a isso. Eu não preciso mais viver preso a isso. Eu posso honrar o que foi e ainda assim seguir. Eu posso honrar o que foi e ainda assim seguir. Sente os seus pés. Sente o seu corpo. Respira e sente que tem um movimento possível para frente. Mesmo que seja um movimento pequeno, mesmo que seja incerto,
mas ele é possível. Respira. Deixa que algo dentro de você se abra para a vida. Devagarzinho vai voltando. Bom dia, Paloma. Você chegou no finalzinho da meditação. Essa live vai ficar gravada no YouTube. E aqui no YouTube é @Rei Salomão Live. Tá aqui no chat, você encontra o endereço direitinho. E se você quiser receber a transcrição, entra na comunidade do Rei Salomão, que está aqui em cima, o link Rei Salomão, comunidade do Rei Salomão. Você clica e assim que terminar a live eu vou fazer a transcrição e você já vai receber a partir de hoje, né? Então, minha gente querida e amada, hoje a gente fecha o capítulo 11 do livro de Eclesiastes. É um capítulo lindo, eu gostei muito desse capítulo 11. Ele nos convida a viver com coragem, ele nos convida para a gente se abrir para o movimento, para a gente não adiar a nossa vida, porque ela é passageira, né? E amanhã é sexta-feira da Paixão, né? Eu não vou fazer live respeitando, né, a sexta-feira, né? Mas vamos na segunda-feira começar o capítulo 12, que é o último capítulo do livro de Eclesiastes. São 20 versos, portanto vai levar o mês de abril inteirinho. Vamos assim, sabe assim, quando você está no final do doce, comer devagarzinho para não acabar, pedacinho por dia. Então eu desejo uma feliz Páscoa para todos vocês, com acolhimento, né, familiar, e com alma, com sentido. Seguimos juntos. Bom feriado. Feliz Páscoa e até segunda-feira. Deixa eu ver se tem algum recado antes de eu encerrar. Não? Tá todo mundo bem? Seguimos.